Olá pessoal, tudo bem? O cenário da política internacional muda de uma maneira bastante significativa a cada hora, basicamente, mas uma coisa é certa: a possibilidade da eleição de Donald Trump para a Casa Branca faz com que se imponha para a Ucrânia a necessidade de chegar à paz de alguma maneira. Mesmo porque o maior medo que Kiev tem é o fim do apoio dos Estados Unidos, o apoio financeiro, econômico e também militar que a Casa Branca tem destinado a Kiev na guerra contra a Rússia. E então, diante dessa possibilidade de mudança nos rumos da Casa Branca, certamente Kiev se vê em dificuldade, pelo menos é o que se desenha para o futuro. E mais ainda, declarações de Donald Trump que afirma ninguém nunca venceu a Rússia, se referindo ali a Napoleão no século XIX ou ao contexto da Segunda Guerra Mundial a partir da Operação Barbarossa, enfim. Em outras palavras, nós temos no horizonte uma possibilidade sim dos Estados Unidos deixar de apoiar a Ucrânia, não porque abandonará a Ucrânia necessariamente, mas porque todo o apoio vigoroso que os Estados Unidos deram para a Ucrânia nesses últimos 2 anos pode não vir da mesma maneira e, claro, pode ter ou pode haver uma pressão dos Estados Unidos para que a Ucrânia sente à mesa de negociações, claro, em muita desvantagem em relação à Rússia. É por este motivo, portanto, que nós temos a viagem do Dmitry Kuleba, que é o Ministério das Relações Exteriores ucranianos, da Ucrânia no caso, para Pequim, para a China, a fim de chegar, ou a fim de tentar chegar à paz. É sobre isto que nós iremos falar no vídeo de hoje: o atual cenário da política global, a eleição nos Estados Unidos e o futuro da Ucrânia. E por este motivo, portanto, a Ucrânia buscando ampliar seu leque nesse tabuleiro de geopolítica, nesse importante tabuleiro da política global, para discutir a paz em Kiev, mais precisamente na região do Donbass e extremo leste e sul da Ucrânia. Mas antes de nós avançarmos, eu vou convidá-lo, dizer a você que venha conhecer a comunidade geopolítica para entender o mundo. Um ambiente de estudo sério, informações de qualidade, confiáveis, cursos gravados sobre a geopolítica da Rússia, da China, dos Estados Unidos, da Guerra Fria e assim por diante. O link para você entrar para a nossa comunidade, nossa plataforma de geopolítica, está na descrição aqui deste nosso vídeo do YouTube. Venha estudar, ficar mais inteligente e até, claro, antever o que pode ocorrer na política global. Olá pessoal, então conforme nós comentamos na introdução, o atual momento para a Ucrânia é de muita cautela e claro de muita apreensão diante do que pode acontecer no contexto da política internacional. Não é por acaso também que a Ucrânia buscou nessas últimas semanas costurar acordos bilaterais de mútua defesa, acordos militares com países da Europa Ocidental. Nós temos a Ucrânia selando acordos militares com a Polônia, com o Reino Unido, por exemplo. Ou seja, a possibilidade de os Estados Unidos apoiarem menos a Ucrânia, ou mais ainda, de forçarem a Ucrânia sentar à mesa de negociações e em desvantagem em relação a Moscou, a Rússia, é muito grande. E diante desse cenário, portanto, a Ucrânia precisa, repito, ampliar o leque no tabuleiro da geopolítica para discutir e tentar chegar à paz. É este o objetivo da Ucrânia. E por isso, portanto, essa viagem que nós assistimos nessa semana do diplomata da Ucrânia, o Dmitry Kuleba, em direção a Pequim, a fim de discutir com a China, uma vez que a China é importante ator no tabuleiro global. Inclusive, há algumas semanas, a própria OTAN afirma que a China é um dos países que possibilitam, ou melhor, é um dos países que faz com que a guerra se estenda, porque a China facilita o caminho da Rússia, uma vez que a China não leva a sério, a real é essa, não é? As sanções econômicas que os países ocidentais impõem à Rússia, enfim. E mais ainda, do ponto de vista da China e da Rússia, eles fazem parte de um movimento, do movimento político global, que é a construção de uma nova ordem global, o chamado Sul Global, ou também nova ordem mundial, multipolar, enfim. Então nós temos uma Rússia e China que é compreendida por países ocidentais como aliados,
que estão levando adiante um conflito em apoio mútuo e assim por diante. É claro que a guerra se dá a partir da Rússia, mas na visão do Ocidente com o apoio da China, que apesar de declaradamente não dizer apoiar nenhum dos lados, por baixo da diplomacia, nos acordos que o Ocidente vai chamar de subterrâneo, a China apoia sim a Rússia. E por isso, Kiev se mantém reticente ao longo dos últimos 2 anos e até crítico em relação à postura da China. Mas muda o cenário neste atual contexto justamente por conta da possibilidade da eleição de Donald Trump. Pior ainda, J.D. Vance, que alguns até críticos dele chamam-no como sendo um homem de Putin, justamente porque a concepção do J.D. Vance, o candidato ali republicano na chapa de Donald Trump, tem uma postura muito clara de que o apoio que os Estados Unidos têm dado à Ucrânia é algo que tem que ser repensado, porque não deve ser dessa maneira, até porque os Estados Unidos estão envolvidos em um conflito de modo indireto que não lhes cabe, que não lhes interessa, pelo menos este pensamento tem crescido junto à sociedade dos Estados Unidos, que dá apoio a esse tipo de mentalidade e, claro, há um grande, ou pelo menos há uma grande esperança de que os eleitores americanos que pensam dessa maneira cada vez mais votem no Partido Republicano e, por isso, alguns políticos do partido de Donald Trump têm aí já levantado essa bandeira e o atual candidato na chapa de Donald Trump, o J.D. Vance, tem um pouco essa perspectiva, certo? Então, do outro lado do Atlântico, nós temos Kiev simplesmente preocupada com o futuro da guerra, com o que vai acontecer e, obviamente, com uma necessidade de chegar à paz. Mais do que a viagem a Pequim por parte da diplomacia de Kiev, nós tivemos há poucas semanas o próprio Zelensky discutindo que é possível sim que em uma próxima cúpula de paz nós tenhamos a presença da Rússia, mesmo porque a cúpula de paz que nós tivemos ali na Suíça foi um fracasso e a China não apoiou, e nem o Brasil, por exemplo. Justamente é compreendida como um fracasso porque, ainda que os países ocidentais, da OTAN, basicamente, da União Europeia, estivessem presentes, nós não tivemos uma solução pacífica. A real é essa. Não mudou nada, exceto bombardeios mais significativos por parte da Rússia sobre o território da Ucrânia. Enquanto, inclusive, muitas pessoas até vêm aqui e fazem comentários bastante deseducados, digamos assim, para ficar na superfície, né, do comentário, e a realidade é, a cúpula de paz na Suíça não resolveu nada, exceto o encontro chique com altos funcionários do governo, mas na prática é as cidades ucranianas que estão sob fogo da Rússia e acabou. Até porque não é um encontro na Suíça que vai fazer com que a guerra pare, caso não avisem, literalmente nesse caso, o russo. E não se trata de torcer para a Rússia como fazem por aí, não é disso que se trata nesse caso, no meu caso em especial, falando em meu nome. É justamente observar o óbvio e perceber que, para lá, a Rússia, ainda que tentam isolá-la por vários motivos, é um player militar. Então, se existe um dos fatores que determinam a política global, a política de um determinado país no tabuleiro da geopolítica, é o poderio militar. E a Rússia é um país que tem poderio militar inquestionável. Aliás, é a mais importante potência nuclear do mundo em termos de armamentos, que de tempos em tempos o Vladimir Putin coloca na mesa a possibilidade do uso da arma nuclear. E aí, dá para fingir que estamos aqui entre nós no Ocidente discutindo a paz, quando na verdade a Rússia não está nem sequer ouvindo? Aliás, dia antes ali, conforme nós observamos da cúpula de paz na Suíça, o Putin mandou lá a sua proposta de paz, com 4 pontos muito bem definidos. Um deles, a Ucrânia não deve entrar para a OTAN e nem para a União Europeia. O outro é que os territórios em guerra e conquistados pela Rússia vão ficar para a Rússia. E aí? Então nós temos uma proposta de paz anterior ao que foi debatido ali na Suíça, que é a proposta de paz da Rússia, que simplesmente ficou aí também no ar, 2 propostas de paz que não dialogam e certamente não vão avançar se sequer os governantes da Rússia e da Ucrânia se reconhecerem enquanto tal. Este é um ponto importante também. Ou seja,
há muita complexidade, os esforços de paz que a Ucrânia faz junto ao mundo ocidental não têm resultado em paz, não têm resolvido e nem chegado à paz, enfim. E diante desse cenário, portanto, ainda com o medo ali da Ucrânia perder o apoio do modo que vem dos Estados Unidos, a Ucrânia faz esse movimento em direção à China para ver se amplia o leque de possibilidades para que haja paz. Só que é curioso porque a China já tem um projeto, uma proposta de paz, junto com o Brasil, inclusive. Nós já falamos sobre tal proposta de paz chinesa aqui no nosso canal. No caso, a China vai discutir o seguinte: não expansão do campo de batalha, ou seja, a guerra tem que ser congelada e nós temos que ter um cessar-fogo. A não escalada dos combates, ou seja, não intensificar os territórios em conflito e, além do mais, a não inflamação da situação da guerra por alguma das partes, ou seja, minimizar o confronto para chegar à paz, enfim. Então, o Brasil e a China têm uma proposta de paz que tem 6 pontos. Nós já fizemos vídeo aqui sobre isso a propósito no nosso canal. Esse nosso canal maravilhoso. Deixa o like, se inscreva, divulgue as pessoas que gostam de geopolítica de verdade, que gostam de geopolítica em profundidade, sem dancinha, sem torcer para os lados. Tanto é que, se você observar o vídeo hoje, o vídeo amanhã, o vídeo depois, você verá que para lá. Não é torcer, analisar o ponto de vista daquele país, daquele território e assim por diante. Então, na minha interpretação, a Ucrânia precisa ampliar o leque de apoio para não ficar sob a dependência de Washington. E é por esse motivo, 2 movimentos da Ucrânia: buscar acordos bilaterais com países da Europa e agora essa conversa, essa tentativa de se aproximar da China. Por sua vez, a China pretende ser uma alternativa ao debate para a paz que não seja apenas os Estados Unidos. É isto que nós estamos observando no contexto atual. Bons estudos, e se você chegou até aqui, eu vou sempre reiterar a você: respeita a geografia. Até mais. Tchau, pessoal.